aula, tá? Nosso período que serão 10 dias. Hoje nós vamos falar sobre aqueles pontos brancos que ficam na manutenção, na remoção química que você vai fazer. E eu já vou falar, é um alerta, é um perigo, você deve ficar muito atenta, tá? Mas Ana, como que funciona esses pontos brancos? Ainda não surgiu aqui pra mim, ou sempre acontece um ou outro, o que que eu faço, tá? A gente vai entender, mas primeiro eu vou explicar para você o que são esses pontos brancos, tá? O que acontece? Quando a gente vai realizar essa manutenção na nossa cliente, que é a remoção dos cílios, tá? Que já estão crescidos, a gente deve realizar uma nova aplicação ou até mesmo a remoção completa desses fios. O que acontece? A gente vai utilizar produtos, tá? Para conseguir estar removendo. Os produtos vão fazer o papel de conseguir retirar esse fio artificial, tá? Com o adesivo sem danificar o fio da cliente. Bom, então os passos padrões que nós seguimos na remoção você opta em realizar a lavagem dos cílios ou não antes da remoção, tá? Eu indico lavar porque se a cliente ter alguma inflamação, bactéria, blefarite, tá? Até mesmo alguma sujeirinha, resquício de cosméticos, de rímel, vai atrapalhar no momento da aplicação da remoção química, tá bem? Por conta que vai ser muitos produtos cosméticos ali misturado, oleosidade, sujeira, impureza para ela conseguir estar agindo normalmente, tá bem? Então a gente vai realizar essa limpeza, depois a gente vai estar secando muito bem esses fios e realizando a aplicação do produto químico para realizar essa remoção química, tá? Agora, para quem realiza a remoção mecânica, já não se necessita. Mas o que acontece? Essas formas de remoção dos cílios, a remoção química, ela tem sim um único probleminha, que ela pode deixar o olho vermelho, irritado, tá? Ardendo durante toda a remoção. O que se acontece, né? Porque todas as remoções têm essa chance? Olha, a mecânica não, tá? A mecânica não vai arder o olho da sua cliente. Mas a química, ela tem esse potencial. Quando você estiver aplicando todo o material, todo o seu produto de removedor, ali nos fios da sua cliente, nos cílios da sua cliente, o que vai acontecer? Ele vai estar agindo quimicamente para conseguir soltar, conseguir liberar esses fios, tá? Aí nesse momento, o que se acontece? Acaba que ele demora para agir, por algum ponto ou outro que você não se realizou corretamente, então o removedor vai estar demorando para agir, a sua cliente vai começar a reclamar de ardência, você vai tentar remover esse removedor com papel toalha, com um tecido que você utilize aí, bem úmido já, para você conseguir retirar esse excesso. Aí vai começar a grudar tudo, vai ficar tudo duro, começa a ficar cheio de pontinhos brancos. Você vem com a pinça tentando retirar isso, mas não está saindo. Você vem novamente com mais removedor, fica uma bola porque você está tentando resolver um problema que você não está sabendo muito bem, não está sabendo agir da forma correta. Mas o que se acontece para a gente chegar até esse ponto? Bom, os removedores químicos, eles vão fazer o papel de conseguir retirar esse adesivo sem causar nenhum dano, tá, extensionista? É isso que se acontece. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu realizar a remoção, principalmente lá no meu início, tá? Eu realizava a remoção. A cliente chegava, eu lavava, eu aplicava todo esse removedor nos cílios dela e eu ficava aguardando. Nesse momento, o removedor já estava entrando dentro do olho dela, o removedor já tinha dado tempo da sua ação, então ele não iria agir mais. Eu ficava ali aguardando, tá? Então eu demorava muito para realizar a remoção e também tinha problemas também de irritação, tá? Bom, mas agora que você sabe o que está acontecendo, né, sobre você aplicar o removedor e ficar ardendo, fica coçando, a sua cliente quer tirar, até lágrima começa a aparecer quando você utiliza o removedor, o que você faz? A culpa é do excesso de removedor que você usou? A culpa é da profissional que não fez algo? Ou a culpa é da marca desse removedor? Tem muitas coisas, né? Mas agora, antes de eu te falar quem é o culpado, eu vou te ensinar agora a função desse removedor, a química desse removedor. Você vai conhecer a parte teórica para você conseguir, sim, trabalhar na extensão de cílios de uma forma bem mais ágil, bem mais rápida e com segurança, tá? Mas, bom, Ana, eu já entendi que o removedor químico ele tem a capacidade de conseguir trazer alergia, de conseguir irritar os olhos da minha cliente. Quero que você coloque aqui nos comentários, tá, extensionista? O que você acha, se já aconteceu com você, da sua cliente, sim, reclamar de ardência durante a remoção química da extensão de cílios? Coloca aqui nos comentários. Fazendo favor, pra gente se interagir melhor. E eu entender como que você está, o que você apresenta hoje para sua cliente.
Hoje eu enchi a garrafinha, pra gente não reclamar, né? Mas tá bom. Então, se você já passou por isso, deixa nos comentários que depois eu vou dar uma lida, tá? Mas por que que acontece de surgir esses pontos brancos, essas marcas brancas no fio da minha cliente? Bom, o removedor ele vai fazer o papel de conseguir diluir, tá? Esse adesivo, tá bem? O adesivo, quando ele chega no fio da nossa cliente, ele vai estar, sim, no estado sólido, ele vai estar grudado, ele vai estar firme ali no fio da nossa cliente. O removedor vai fazer o papel de amolecer, de fazer ele soltar, tá? Então, o que que acontece? O nosso adesivo, o cianoacrylátero, que é a matéria principal desse adesivo, ele vai se diluir, ele vai fazer uma conversão, onde ele vai conseguir sair do estado sólido dele, tá? Do estado firme, do estado emborrachado dele, para voltar para um estado líquido, tá? Novamente, desde quando a gente tira o adesivo aqui do pote hermético, ele vai voltar a esse mesmo estado, líquido novamente, tá? Ele vai conseguir soltar dos fios naturais da nossa cliente sem nenhum dano, sem quebra, sem distorção da proteína, da queratina daquele fio, tá? Então, isso é muito bom, e sem falar do tempo também, ele age muito rápido, tá? Então, quando ele realiza essa remoção, a gente vem ali com o tecidinho retirando, tá? Isso é a função do removedor, ele vai diluir esse material, esse cianoacrylátero. Só que o que se acontece, meninas? No momento de diluição, a gente quer retirar toda aquela extensão de cílios que tá ali, né? No nosso pad, ali no rosto da nossa cliente, a gente quer limpar. Quando nós viemos limpando, eu mesmo venho com o papelzinho toalha, mas antes eu vinha com água. Então, eu já tinha, né, retirado todos os fios da extensão de cílios. Eu vinha com água mesmo, molhava todos aqueles cílios para retirar todos aquele fio, aquele removedor. Só que nesse momento, quando eu depositava água, os cílios da minha cliente ficavam duros e brancos, tá? E o porquê que acontece isso, você vai entender de uma vez por todas. Como o nosso adesivo ele foi diluído com esse removedor, na diluição, tá? Não quer dizer que o adesivo sumiu, ele está diluído com o nosso removedor, tá? Se o seu adesivo é branco, ele não é transparente, ele é branco, você pode ver que ali na composição do removedor que você aplicou, ele não vai ficar pretinho, não vai mudar de cor, vai continuar a mesma coisa. Só que no momento que você molha, o que que acontece quando nós molhamos o nosso adesivo? Quando ele recebe uma umidade muito alta? Ele vai endurecer, ele vai mudar de um estado físico, tá bom? Então ele vai sair do líquido para passar para o sólido novamente, passar para o estado emborrachado. E é a mesma forma aqui no nosso removedor. Então o nosso removedor ele conseguiu diluir esse adesivo da extensão de cílios. E quando nós molharmos, ele vai endurecer de novo. Então eles vão grudar novamente nos fios da sua cliente. Tá? Então, isso é um erro muito comum de você vir novamente aplicando outro removedor, molhando, sua cliente já tá reclamando que tá ardendo os olhos, porque tá entrando dentro do olho dela. E o porquê que arde o olho, Ana, quando eu vou fazer a remoção química da minha cliente? Bom, como eu disse, né, o removedor vai diluir esse adesivo. Esse adesivo, ele vai estar de uma forma líquida muito próximo à mucosa dos olhos, tá? E o que que acontece quando ele recebe uma umidade? Pode ser do próprio ar, tá? Não precisa nem ser água que você esteja molhando. Ele vai estar começando a sair do estado líquido para o estado sólido, vai começar a realizar a sua cura, a sua polimerização. Quando ele passa por isso, ele vai começar a liberar gases tóxicos, um deles o formaldeído. O que o formaldeído faz? Ele vai buscar uma área mucosa dos olhos, onde ele vai conseguir entrar ali dentro do olho da sua cliente e causar uma irritação, uma vermelhidão, uma ardência, tá? Porque o formaldeído faz isso, tá? Mas o que acontece, Ana? Depois que eu removi, já está tudo durinho ali, o que é correto se fazer? Como a gente já entendeu a função do removedor, que ele pode sim causar esses problemas, o mais correto, que muitas devem achar, Ana, foi o excesso de removedor. Não, não é o excesso de removedor, tá? Vocês vão entender mais um pouquinho à frente, tá bem? O que acontece? Quando a gente realiza essa manutenção, a gente conseguiu remover, estão todos grudados. Eu vou ensinar para você o passo a passo que você deve fazer. Quando eles estão todos grudados, todos brancos ali, ou tem algum ponto ou outro branco, você não está conseguindo remover, você vem com a pinça tentando tirar, está ardendo, sua cliente está reclamando, você não está conseguindo, está demorando mais ali na realização desse procedimento. O que é indicado? Você vem com a pinça, tá? A pontinha dela,
umedecida com o removedor. Você vem somente aonde está aquela parte branquinha, aquele adesivo diluído, tá? Que foi diluído com o removedor, mas ele já fez a sua polimerização de novo, ele retornou ao seu estado sólido. Você vem somente nele, tá? Vai aplicar um pouquinho de removedor por cima, tá bem? E nesse momento você vai deixar agir, daqui, dependendo do seu removedor, né? Com 3 minutos, 5 minutos, você só segura e puxa. Ele vai soltar, vai descolar do fio natural da sua cliente com uma maior facilidade, tá bem? Então, você não vai sofrer com tanto problemas assim com aqueles pedacinhos branquinhos, tá? O que acontece para você também evitar isso, tá? A partir de agora, você vai, no momento de... Depois que você já fez essa remoção, tá? Completa dos fios, das extensões de cílios do fio natural da sua cliente, com a remoção química, o que você vai fazer para evitar esses pontos brancos? No momento de remoção, você já conseguiu retirar tudo. Você quer remover as extensões de cílios, o gel removedor que tá tudo aqui, o adesivo. Você vem com um papelzinho toalha, um tecidinho que você já utilize seco, tá? E você vem tirando somente com ele seco, tá? Tira todo o excesso. Se puder, troca, pega outro papel, vai tirando, ergue, limpa o máximo possível dos fios, tá bem? Não deixando nada, nem excesso de adesivo, excesso de removedor, nada. Deixa bem limpinho. Aí depois, o que você vai fazer? O segredo, hein? Venha com shampoo. Qualquer shampoo e higienizador que você utilize hoje na extensão de cílios, você virá com ele aqui em cima, tá? Você não vai aplicar água de jeito nenhum. Somente shampoozinho ali no pump, tá? Sem água. Você vai vir com uma escovinha dessa aqui, ó, e você vai higienizar muito bem. Desde as raízes aqui, ó, dos fios até as pontas desse fio. Você vai higienizar muito bem. Aí, depois que você higienizou muito bem, você não vai enxaguar. Você vem novamente com o papel toalha, com o tecido que você utiliza e tire qualquer excesso, tá? Desde as raízes até as pontas, toda aquela espuma. E mais uma vez com shampoo, novamente, da raiz até as pontas dos cílios da sua cliente, tá? Passe por baixo, deixe todo bem alinhado. Você terminou, aí você pode vir com a água. O que você fez, extensionista? Você conseguiu retirar qualquer excesso que tenha de removedor, qualquer excesso que tenha de cianoacrilato aqui nos fios da sua cliente, tá? Você tá deixando eles limpos, tá bem? Aonde você vai conseguir lavar normalmente com água, sem danificar a estrutura desse fio, sem prejudicar no seu procedimento, tá? Bom, Ana, agora, o que acontece? Todos os removedores ardem? Bom, isso é uma questão bem imparcial. O que acontece? Todos têm, sim, uma probabilidade, mesmo que mínima, de ardência. A única remoção que não vai arder o olho da sua cliente é uma remoção mecânica, tá? Ela não vai ter a possibilidade de arder o olho da sua cliente. Porque a gente remove, sim, manualmente. A gente não utiliza nenhum produto químico, ok? Mas falando sobre o produto químico, que é o nosso ponto hoje aqui nessa aula, tá? O que se acontece para eu conseguir evitar essa ardência? Todos os cuidados que você puder ter, tá? Desde o momento da higienização, evitar o excesso, também no momento de evitar que ele entre em contato com o olho da sua cliente, tá? Aí você vai retirar todo o excesso com papel toalha antes mesmo de lavar, tá? Eu vou ensinar o passo a passo para vocês, mas esses são um dos pilares para você conseguir ter uma higienização e uma remoção segura, tá bem? E que tipos de removedores que nós temos hoje na extensão de cílios? Bom, hoje na extensão de cílios nós temos 3 tipos de removedores químicos, tá? Ele em creme ou pasta, tá bem? Temos ele em gel ou líquido. Vou falar a vantagem e a desvantagem de cada um para vocês e qual é o melhor para você, que já é iniciante para estar utilizando. Os removedores em pasta, em creme, eles sim têm uma consistência muito boa. Uma consistência bem firme, gostosa de se trabalhar. Principalmente no momento de manutenção. O que acontece? Quando a sua cliente vem realizar manutenção a cada 20, 21 dias, você vai fazer o quê? Você vai levantar os fios dela que estão bons, tá? Os fios delas que a raiz está mais próxima, né? O fio da extensão de cílios, ele sim vai suportar mais algum tempo sem manutenção. E os fios que já estão, assim, no ciclo já para queda, no momento que necessita dessa manutenção, no momento de você retirar a extensão de cílios, está aplicando um fio
novamente naquela extensão, tá? Para ela ficar assim bonita, harmônica com o mapeamento e não atrapalhar na saúde ocular da sua cliente. Você vai permanecer eles ali, você vai aplicar, tá? Essa pasta, esse creme removedor somente na haste das extensões de cílios. Você não precisa levar nas pontas, porque nas pontas não se tem adesivo, as pontas não estão coladas, então é somente na haste. Evite o excesso, tá? Você aplicando somente na haste do fio, você deixa agir, tá? Dependendo da marca, dependendo do produto, em média de 10 a 15 minutinhos ele agindo, tá? Depois você consegue realizar a remoção normalmente, tá? O passo a passo que eu já ensinei. Você vem se removendo com papel toalha ou algum tecidinho que você já utilize aí. Depois você vem com shampoo, aplique shampoo, higienize muito bem com uma escovinha descartável, retira todo o excesso daquele shampoo e mais uma camada de shampoo e higienize muito bem e retire o excesso, tá? Aí depois você pode vir molhando normalmente. Isso vai evitar qualquer tipo de ponto branco e ardência nos olhos da sua cliente, tá? Agora, Ana, outro produto que se tem de remoção química. Outro que nós utilizamos é sim os removedores em gel, tá? O removedor em gel ele tem um porém. Quando ele está, sim, por cima de uma superfície quente, de uma superfície morna, que é a pele humana, aqui ó, por cima da pálpebra, dos olhos, ele vai começar a sair desse estado em gel, dessa consistência dele em gel, e vai se transformar em líquido, tá? Então, para as iniciantes, o indicado é sim pasta em creme. Você tem uma maior facilidade para se trabalhar. Só que ele demora mais para agir, tá bem? Variando da marca também, tá, meninas? Então, nesse momento, você vem com o em gel. O em gel vai conseguir, o removedor em gel você vai conseguir aplicar, tá? Em toda a haste. Ele é mais indicado para remoção 100% dos fios, tá bem? Então, se for um ou outro que você quer remover para manutenção, você tem que ser muito atento para não deixar encostar nos outros fios da extensão de cílios, porque senão ele vai conseguir remover também, ou se não remover, vai causar uma falsa colagem e pode prejudicar, causar bactérias também e inflamação dos olhos da sua cliente. Mas o que você vai fazer? Você vai aplicar esse removedor em gel, tá? Aqui bem próximo à raiz do cílio do seu cliente, somente na haste da extensão de cílios. Vai deixar agir, ele é um pouquinho mais rápido, dá cerca de 5 a 10 minutinhos. Ele vai agindo, você vai remover, tá? Removendo da mesma forma, passo a passo que eu já te ensinei. Essa remoção, ela vai permitir que não se tenha nenhum pontinho branco ali nos fios da sua cliente, que eles não fiquem grudados, tá? Que a sua cliente não reclame de ardência também, não prejudique a saúde do fio dela, porque não vai ter nenhuma química, nenhum removedor para causar danos na sua extensão de cílios futura, tá? Porque imagine se você aplicar a remoção, tá? Higienizar os cílios da sua cliente, a fazer a aplicação da extensão de cílios e poucos dias depois a sua cliente reclamar que os cílios estão caindo todos, você não saber explicar. O que acontece? O fio da sua cliente não foi muito bem higienizado, não foi preparado para conseguir receber o adesivo novamente. Então, contém aqui nesse fio ainda removedor químico, tá? Nesse momento, quando o removedor químico ainda está agindo no fio da sua cliente, você vem com a extensão de cílios aqui, ó, umedecida com adesivo, ele não vai colar. Porque é como se tivesse uma camadinha de óleo aqui e não vai permitir uma acoplagem segura, tá? Na sua extensão de cílios, onde ele vai se descolar, tá bem? Então, o que acontece? Muitas meninas falam que realizar a manutenção faz com que as extensões durem menos. Sim, se a profissional não saber realizar corretamente, por conta que você vai estar trazendo, sim, uma quantidade de removedores muito próximo na extensão de cílios e até danificar esse procedimento, tá? Mas tá bom, Ana, eu já entendi que o removedor em gel ele vai conseguir diluir de uma forma mais rápida do que em pasta em uma superfície morna. Ele tem um tempo de agir e assim é mais para quem já tem uma experiência, tá? Eu prefiro o em gel porque eu já realizo essa remoção mais rápida, tá bem? Como aqui os meus cílios têm uma duração até de 40 dias, então não é indicado realizar manutenção nesse procedimento, tá bem? Então eu realizo total remoção e aplicação novamente do volume brasileiro com duração de mais de 40 dias. Agora, o que se acontece? Ana, tem outro tipo de removedor? Temos os removedores líquidos, tá? Os removedores líquidos, eles podem ser em canetas, tá? Ou até mesmo semelhante àqueles debonders, só que aquele lá você não pode utilizar aqui para remoção química da sua cliente, tá? Nunca, ele é somente para higienização dos seus materiais, tá? Vocês vão entender a composição, que é a gama butirolactona, tá?
Essa gama-butiractona, ela é um ácido muito forte, que ele vai conseguir transformar, tá? Diluir esse adesivo. Então, imagine uma acetona e um esmalte, como exemplo, tá? O esmalte tá por sobre a unha aqui, ó, bem firminho, você não consegue retirar. O que que a acetona vai fazer? Vai diluir, tá? Em poucos segundos, o seu dedo, a sua unha não vai ter mais esmalte, tá? Então, é muito semelhante com a remoção química, onde o removedor, com poucos minutos, ele vai conseguir fazer com que aquele adesivo seu, que era em estado sólido, ele estava em estado emborrachado há semanas, tá? Que nada conseguiu fazer ele mudar desse estado, que está agarrado no cílio da sua cliente, tá bem? Ele vai conseguir diluir e fazer com que ele fique líquido novamente, sem prejudicar a saúde, claro. Mas esse ácido que vai estar dentro do debonder, esse debonder ele é para higienização, tá? Dos seus materiais. Ele é um ácido sim, vai ter uma grande composição desse ácido, ele vai somente retirar qualquer tipo de adesivo que se tem aqui na sua pinça, na sua pedra jade, tá? Então, para você conseguir realizar essa higienização. Mas não deve se utilizar nos cílios da sua cliente, tá? Mas o que acontece nesses removedores líquidos, tá? Que são em canetas ou também semelhante ao debonder, o que você vai fazer, tá? Aí você vai realizar a aplicação, ele é mais indicado também para manutenção 100%, porque por ele ser muito líquido, você pode até tentar isolar alguns fios da extensão de cílios, mas pode ser que aconteça, assim, o risco deles estarem escorregando, tá? Acabando que encostando no outro fio que não era necessária essa manutenção, tá? Então, você vai aplicar novamente somente na haste, aquele removedor líquido, tá? Químico na extensão de cílios. Você vai esperar o tempo de agir, ele age mais rápido. Você vai sim realizar essa remoção do jeitinho que eu te informei, tá? Vocês já devem saber. Agora, já no final dessa aula. Mas o que acontece, Ana? Eu sei que agora tem esses removedores, que a composição é um ácido, mas, Ana, agora eu quero já colocar em prática, eu quero sim evitar esses pontos brancos, essa ardência nos olhos da minha cliente. Eu vou passar o passo a passo para vocês, que é o que eu faço aqui e que funciona, que você não vai ter mais esses pontos brancos, tá? Bom, você vai sim receber a sua cliente quando ela estar aqui no travesseirinho, na sua maca. Você vai higienizar os cílios dela da melhor forma possível, tá? Com shampoozinho somente, não utilize água. Você vem com o shampoozinho ali no pump, você vai aplicar, pode higienizar umas 2 vezes os cílios dela com uma escovinha descartável. Tira qualquer resquício de rímel, cosmético, proteção solar, sujeirinha que ela tenha, você vai remover. Você não deve enxaguar, tá? Você vem, aplica esse removedor químico. Se for para manutenção, separa os fios que você vai realizar essa manutenção e aplica sobre eles, tá? Somente na haste, não leve as pontas, porque senão já teremos excesso de removedor. E o excesso de removedor pode causar, assim, ardência, você tem mais probabilidade de causar alergia, você tem probabilidade de causar queda precoce da sua extensão de cílios, tá? 3 dias depois, a sua cliente te ligando, falando que tá caindo toda a extensão de cílios. Então, evite esse excesso, tá? De removedor. Você vai aplicar, deixar o tempo de agir e você vai retirar somente com papelzinho toalha, um tecidinho, tá? Você realizou essa remoção ali desse adesivo, desse removedor, desses fios. Você vem novamente com o shampoo. 2 vezes você vai realizar isso, tá? Shampoo somente, tá? Que tá direto no pump, escovinha, e você pode retirar todo o excesso somente com o shampoo. Não enxágua, tá? Na terceira, você pode estar realizando o enxágue normalmente. O que vai acontecer? Você vai estar removendo qualquer resquício que se tenha de removedor. Você vai conseguir umedecer normalmente os cílios da sua cliente, verificar a saúde, analisar esses fios, sim, fotografar para você mostrar para sua cliente que eles estão saudáveis. E nesse momento você vai começar o seu procedimento sem nenhum risco, tá? De queda, de remoção, que pode sim, o próprio fio da extensão de cílios não estar aceitando a superfície por conta que ela está suja. Suja não de oleosidade, não de maquiagem, não de impurezas, mas suja de removedor. Então, se o removedor está por cima do fio, no momento de você aplicar novamente o adesivo, ele vai continuar molhado, então ele não irá colar novamente, tá? Meninas, isso é o perigo, tá? Esse é o risco, não só de cair os cílios da sua cliente nos próximos dias após o procedimento, mas também de você estar prejudicando a saúde dela, onde você vai sim trazer um contato direto novamente com o cianoquilatro e assim intensamente. Imagine você diluir
todos os fios, em média nós temos 100 fios, né, de extensão de cílios aqui. Quando você está removendo cada um deles no fio artificial, tá bom, já tô indo. Quando você está realizando essa remoção desses fios, o que que acontece? Essa química, ela vai estar assim, diluindo novamente quando você recebe a água, a umidade, ela vai estar realizando essa polimerização. Então, vai ser uma liberação gigantesca, tá, de gases tóxicos, muito próximo à mucosa dos olhos. Onde a sua cliente pode ter, sim, a ceratoconjuntivite. Para as meninas que não sabem, ceratoconjuntivite, eu tenho um vídeo aqui completo dela para você, que eu vou explicar todos os riscos, como evitar e os que ele causa na saúde da sua cliente. Mas meninas, hoje aqui já terminamos a nossa aula, espero que vocês tenham entendido a importância da gente cuidar da remoção química aqui dos produtos, tá? Dos removedores, tá? Que não se tem um removedor perfeito, que nem todos vão evitar essa alergia, tá? Essa irritação, e que sim, o adesivo ele vai passar por essa conversão, essa fusão, essa diluição química novamente. Lembrando, amanhã nós temos aulas novamente aqui com vocês no YouTube, tá? Vou deixar ela salva aqui nos dias para vocês estarem assistindo, mas depois eu vou retirar. Então, se você, sim, conhece outro extensionista que precisa desse material, que precisa dessa aula, desse conteúdo, tá passando problema, já indica, envia esse vídeo para ela. Para as meninas que estão vindo do Instagram, aqui, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que vocês gostem, tem muito vídeo para vocês visualizarem, tá? Tchau, tchau, meninas!